O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o primeiro dos 3 giros de notícias. Giro de notícias. Notícia da terça retrasada, dia 14 de fevereiro. Guiné Equatorial confirma primeiro surto da doença do vírus Marburg. É um vírus bastante letal, bastante virulento, com o perdão, né, da redundância. E nós tivemos um surto com pelo menos 9 mortes, tá, em Guiné Equatorial. O país notificou a OMS e a OMS afirmou que vai, né, acompanhar o caso. Isso foi já há alguns dias, né? Então são 9 mortes suspeitas, tá, de serem ligadas ao vírus Marburg. Confirmado, eu digo clinicamente, com 2 tipos de testes, nós temos um caso, tá? Lembrando, o Marburg, ele é uma espécie de parente, né, de primo do Ebola, tá? Os sintomas são parecidos e ele tem uma proporção de fatalidades de quase 90%. Tá, gente? Então isso quer dizer que é o seguinte, que de 10 pessoas que pegarem esse vírus, 9 vão falecer. Tá? É um vírus extremamente mortal. O Átila falou um pouco dele aqui no programa, no começo da pandemia, né, nos especiais sobre a pandemia de coronavírus. Aparentemente, a situação em Guiné Equatorial normalizou. Ainda estão sendo estudados os casos, qual teria sido a origem, né, desse caso, e inclusive a OMS elogiou as autoridades sanitárias de Guiné Equatorial, que é algo que o Átila também explicou, né, lá no começo da pandemia, né, de que um dos motivos de países da África Ocidental não terem tido, por exemplo, tantas mortes, terem conseguido lidar bem com a Covid, especialmente no começo da pandemia, naquele momento de mais incertezas, é o fato de que são países que já têm, infelizmente, né, experiência com esse tipo de evento por conta dos surtos de ebola que, por vezes, ocorreram na região. Notícia da quinta-feira da semana passada, dia 16 de fevereiro. ONU pede $1 bilhão para vítimas de terremoto na Turquia e na Síria. Essa foi uma proposta feita pelo Secretariado-Geral da ONU de levantar $1 bilhão para as vítimas diretas, para diretamente ajudar as vítimas, melhor dizendo, não vítimas diretas, né, mas para ajudar diretamente as vítimas. Tá? Nesse momento, nós estamos falando de mais... Lembrando, estamos gravando esse programa no dia 24 de fevereiro, estamos no fim da tarde de 24 de fevereiro. Tá? Nesse momento, estamos falando da casa de mais ou menos 43.550 mortes na Turquia, com mais de 100 mil pessoas feridas. Na Síria, mais ou menos 6.600 mortes, com mais de 14 mil pessoas feridas. Tá? Já foram registrados mais de 2.000 choques posteriores, sismos posteriores, tá? O mais forte, inclusive, causou 5 vítimas fatais, foi um choque de 7.7 na escala Richter, tá? Os danos materiais ainda não podem ser completamente calculados, mas estamos falando de estimativas de já entre 80 a 100 bilhões de dólares, tá? O que é muita grana sobre qualquer parâmetro. É claro que as mortes, as vidas, elas não têm preço, né? Então, estamos atualizando, lembrando que no programa passado nós falamos um pouco mais
sobre o terremoto, sobre suas relações, né, com o cenário geológico da Turquia. Também a gente comentou, por exemplo, sobre a questão dos edifícios na Turquia e o novo código, né, de sismos que havia sido promulgado em 2008. Né? Ele começou em 99, ele foi promulgado em 99, na verdade, passou a ser obrigatório, completamente obrigatório em 2008. Inclusive, essa semana, tá, a Turquia anunciou, na verdade, né, uma grande operação de fiscalização contra empreiteiras suspeitas de terem violado os padrões de segurança. Tá? O Ministério do Interior, o ministro do Interior, o Süleyman Soylu, afirmou que 564 pessoas já foram indiciadas e 160 já foram detidas. Tá? É claro que é importantíssimo fiscalizar e punir eventuais violações dos códigos de segurança para a construção civil. Tá? Por outro lado, vamos lembrar que se trata de ano eleitoral na Turquia. Se trata do governo Erdogan, do governo Erdogan, que já prendeu dezenas de milhares de opositores. De um governo que estava começando a enfrentar queda de popularidade devido à inflação e crise econômica. Um governo que perdeu a segunda eleição mais importante do país, que é a prefeitura de Istambul. E um governo que, no início, foi acusado de ter demorado a articular a ajuda humanitária às pessoas afetadas pelo terremoto. Então, por um lado, é importante, é muito importante. Se teve empreiteiro que ignorou, que fiscal que recebeu propina, tem que ser fiscalizado, tem que ser punido, tem que ser exonerado, eventualmente ir para cana, tá? Por outro lado, não vamos perder tudo isso que eu falei agora de vista, que é o governo querendo achar culpados e falar, olha, estamos sim agindo contra os culpados pelas mortes no terremoto. Na véspera da eleição, com um governo que já é autoritário, que já estava passando com problemas de aprovação e que foi criticado no início do terremoto. Então não vamos perder isso de vista, tá? Isso é importantíssimo. Ainda em relação à Turquia, né, falando do terremoto, mas dentro da Turquia, tá, nós tivemos uma notícia muito interessante. No programa passado a gente comentou, né, sobre a Armênia ter enviado auxílio humanitário e pela primeira vez, né, o poço de fronteira entre a Turquia e a Armênia foi aberto desde 1988. Tá? Sendo que naquela ocasião foi quando a Turquia enviou ajuda humanitária à Armênia pelo terremoto de 88, um terremoto que a gente mencionou no último programa, inclusive. Né? Eu queria aqui destacar esse ponto. Muitos dos nossos ouvintes devem ter visto as imagens das equipes de busca e salvamento e tudo mais. A gente vai falar até um pouco mais disso quando a gente falar de México e de Brasil. Também ainda em relação à Turquia, outro clube, né, de futebol da Turquia, o Gaziantep, anunciou que vai se retirar da liga, né, por não ter condições de continuar na disputa, devido ao fato do clube ter sido afetado, né, parte do seu staff e também das suas dependências. E o jogador de futebol ganês, então, o Christian Atsu, foi confirmada a sua morte. Ele jogava no Hatayspor. A gente mencionou no programa passado que ele estava desaparecido. O principal diretor de futebol do clube também morreu no terremoto e foi outro time a sair do campeonato. Tá? Esse tipo de notícia que a gente está mencionando, a gente não está mencionando só porque nós gostamos de futebol, mas é porque são aqueles detalhes, né, aqueles aspectos que mostram como um grande terremoto como esse afetam basicamente todos os aspectos da vida das pessoas. Então mesmo uma questão que é uma diversão, que é um lazer, que é um prazer para a maioria das pessoas, que poderia ser um momento de até mesmo de escapismo,
né, nesse cenário do terremoto, acaba sendo afetado como o futebol, né, como o disputa do Campeonato Nacional de Futebol na Turquia. E o primeiro jogo a ser realizado em território turco após a tragédia foi entre o Trabzonspor e o Basel, da Suíça, foi a partida de ida pelos 16avos de final da Europa League, e a torcida do Trabzonspor fez uma coreografia, né, no qual via-se a imagem de um bombeiro resgatando uma pessoa dos destroços, e no capacete dele tinham as bandeiras de todos os países que enviaram ajuda humanitária, né? O Trabzonspor, ele é da cidade de Trabzonda, fazendo a tradução para o português, né, Trabzon em turco, que está localizada no Mar Negro, muito próximo da onde foi o sismo do terremoto. E nessa arte que você mencionou, da torcida do Trabzonspor, tem o Proteu, que foi o cachorro mexicano de busca e salvamento que morreu nas operações. Isso. A gente vai falar um pouquinho mais dele. E o Trabzonspor, que é o atual campeão turco. E você mencionou que foi pela Europa League, né, que é o campeonato continental, porque o campeonato doméstico está paralisado. Não, e só me corrigindo, né, o jogo em questão foi pela Conference League, né, que é a terceira competição em importância da Europa. O Trabzonspor acabou sendo eliminado pelo Basel, a perder por 2-0 na Suíça, na partida de volta, mas ainda temos outras equipes turcas que seguem na disputa das competições europeias, caso do Istambul Basaksehir, que é bem próximo do governo Erdogan, o Sivasspor, ambos disputando ainda a Conference League. Já na Europa League, que é a segunda competição em importância da UEFA, o Fenerbahçe vai enfrentar o Sevilha. E falando agora no caso da Síria, né, a Síria, o governo, né, o regime Bashar al-Assad, o governo do Assad, abriu 2 postos de fronteira, né, para a entrada de auxílio humanitário vindo da Turquia, já que a fronteira, né, estava fechada. O Bashar al-Assad recebeu em Damasco o Martin Griffiths, né, que é o subsecretário-geral da ONU para questões humanitárias e coordenador de auxílios de ajuda emergencial. Ele fez uma declaração televisionada, né, o Bashar al-Assad, agradecendo os seus irmãos árabes, né, pelo auxílio. E aí vem uma questão interessante, que é a Síria, né, recebeu muito auxílio humanitário de outros países árabes, e isso pode, né, abrir caminho para uma normalização de relações. Lembrando que muitos países árabes cortaram relações com o governo Assad no início da guerra. A Síria chegou a ser substituída na Liga Árabe, né, substituído o governo Assad pela chamada oposição síria, né, que é a parte apoiada pelos sauditas mais especificamente. A própria Arábia Saudita enviou 2 aviões com ajuda humanitária, tá? E o Bashar al-Assad visitou a área devastada, se encontrou com pessoas afetadas, se encontrou com socorristas que estavam agindo nas regiões mais afetadas, como a região de Alepo. Então, é algo que a gente mencionou no último programa, né? Que o Bashar al-Assad, o auxílio humanitário à Síria, a atenção que a Síria recebeu e vai receber, especialmente dos seus vizinhos, pode abrir caminho para uma normalização de relações com o governo Assad. Notícia da sexta-feira passada, dia 17 de fevereiro. Índia acusa BBC de evasão fiscal após revistar escritórios. Então, meu caro Matias... É mais um capítulo dessa escalada, né, do governo indiano com a empresa estatal de comunicações britânica. Exatamente, né? Mas é muita coincidência, né? Porque assim, a BBC fala, olha, fizemos um documentário mostrando que o Modi, quando era governador em 2001, ele não agiu bem, né, nos massacres de Gujarat. Aí a Índia fala, esse filme é propaganda, não passem esse filme. A BBC vai lá e passa o documentário mesmo assim.
E aí, os órgãos fiscais da Índia, que estão sob a autoridade do executivo, né, ou seja, não do judiciário, do executivo, vão lá e realizam batidas nos escritórios da BBC, e agora a BBC está sendo acusada de evasão fiscal, né, sendo que assim, a BBC é uma entidade sem fins lucrativos, gente. Tipo, é o que a gente falou, o documentário ele pode ser tanto uma obra imperialista quanto uma obra crítica ao Modi. Uma coisa não exclui a outra, né? Mas não deixa de ser muito curioso, né? Então agora a BBC será formalmente acusada de evasão fiscal, dizendo que não declarou completamente suas receitas no país. Mas novamente, claro, uma entidade sem fins lucrativos, né? Uma coisa importante que muita gente confunde, né? Tem às vezes tem umas discussões nas redes sociais, né? Por exemplo, uma vez um cara falou, eu digo assim, um desses influencers financeiros que tem milhões de seguidores, falou que, por exemplo, no comunismo as pessoas trabalhariam de graça, né? As pessoas muitas vezes confundem coisas como receita, remuneração e lucro. Receita, remuneração e lucro não são a mesma coisa, gente. E no caso, eu estou falando, a BBC ela tem receita, mas ela não tem lucro. Então, ela pode ter cometido erros fiscais? Sim. Mas evasão fiscal, né? A acusação indiana presume que a BBC está lucrando rios de dinheiro na Índia, levando esse dinheiro de volta para o Reino Unido. Enfim, é claro que isso está completamente conectado ao fato de que a BBC fez o documentário crítico ao Modi, tá? Ainda no subcontinente indiano, meu caro Matias, o Sri Lanka baniu plásticos de uso único, né? Como muitas vezes já tem acontecido em algumas regiões, aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, canudos, né? É um tipo de plástico de uso único, afirmando que muitos elefantes no país morreram devido à ingestão de plástico, tá? Devido ao aumento da poluição por plástico. Então, agora, coisas como, por exemplo, pratinho plástico, talheres plásticos, né, foram proibidas, e flores artificiais também. Outra notícia do Sri Lanka é que a conta de energia subiu 66%, né, como parte das medidas de austeridade e de equilíbrio fiscal por conta do empréstimo com o FMI. E em Bangladesh, o governo proibiu a circulação, suspendeu, né, na verdade, né, suspendeu a circulação do Dainik Jinkal, que é o jornal ligado ao Partido Nacionalista de Bangladesh, que é o maior partido de oposição hoje. Tá? Então é o governo proibindo, suspendendo, melhor dizendo, né, o principal jornal de oposição, dizendo que o jornal divulga, né, publica informações falsas e caluniosas repetidas vezes contra pessoas. Já os integrantes, né, do partido e também o Sindicato de Jornalistas de Dhaka, né, a capital de Bangladesh, afirmou que isso é parte de uma campanha para reprimir vozes de oposição. Também na sexta-feira passada, hackers de Israel fizeram campanha anti-Cruz Vermelha. Essa denúncia veio do consórcio Forbidden Stories, né, que envolve também jornalistas e veículos de comunicação brasileiros, né, como a Folha de São Paulo, e a Cecília Andrzejewski, tá? Imagino que seja franco-polonesa, né, pelo primeiro nome, pelo sobrenome, denunciou que, a pedido do governo de Burkina Faso, tá, diversos meios de comunicação e perfis, né, suspeitos em redes sociais, começaram a publicar, né, campanhas, notícias, né? Quando a gente diz notícias é aquela coisa, são tweets, aquelas montagens, né, imagens, enfim, colagens e tal, dizendo que a Cruz Vermelha servia de cavalo de Troia do terrorismo em Burkina Faso, tá? E agora, né, vê essa denúncia de que essa campanha anti-Cruz Vermelha foi realizada
a pedido do governo de Burkina Faso, por não são nem hackers, né? Mas uma empresa, né? Formada por ex-agentes de inteligência de Israel, né? A Percepto International, tá? Realizando essa campanha de uma operação psicológica, basicamente, de propaganda, né? Se a gente quiser ser mais direto. E, nesse mesmo sentido, também uma outra empresa, criada, na verdade, né, por um israelense que era das operações especiais de Israel, chamado Tal Hanan, de 50 anos de idade, tá? Ele criou um grupo chamado Team Jorge, né, Jorge em espanhol, tá? Para realizar campanhas de desinformação, né? E usando diversos perfis de redes sociais, espalhados informação e a pedidos, né? A pedido não, né? Sob pagamento de pessoas que contrataram e estariam ligados a pelo menos 33 eleições, tá? Essa denúncia foi feita em uma matéria bastante extensa pelo Guardian, né? O jornal Guardian, tá? Assinada por 5 pessoas, e que certamente vai ter grande repercussão. Tá? E a gente vai falar mais disso no futuro. Era para ser um dos temas principais, um dos temas mais centrais desse programa, porém, como é um programa, né, pós-carnaval, que a gente ficou sem um programa já mais extenso, então a gente vai acabar tendo que cortar uma coisa aqui, mas sugiro que leiam a matéria. Tá? Se você não lê inglês, bota lá no Google Tradutor, né? Que é uma matéria publicada no último dia 15 de fevereiro, no The Guardian, tá? Chamada Review the Hacking and Disinformation Team Meddling in Elections, tá? Revelando o time de hackers e desinformação que interfere em eleições. Tá? Ambas as campanhas de desinformação citadas aqui estão ligadas a empresas formadas por ex-agentes de inteligência em Israel. E a gente já comentou aqui, por exemplo, a questão do spyware da Pegasus, todo esse tipo de coisa, também ligados muitas vezes à tecnologia israelense. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 18 de fevereiro. Ataque israelense em edifício no centro de Damasco deixa ao menos 5 mortos. Então, é aquele lembrete, né? Ataque israelense, mas não reivindicado por Israel, não confirmado, né? São aqueles diversos ataques aéreos que ocorrem contra alvos na Síria, que não tem dono, mas que a gente sabe que são realizados por Israel. Primeiro, porque são alvos importantes para Israel. Nesse caso, seria um depósito de munição, supostamente seria um depósito de munição. Tem gente dizendo que era uma região civil, né? Era um bairro, né, no centro de Damasco. Então, assim, além de ser um alvo de interesse de Israel, Israel é o país da região que tem capacidade de realizar esses ataques, né? Inclusive contra, né, um depósito de munições no centro de Damasco, porque Israel tem tecnologia para isso, tem aviões, entre aspas, invisíveis ao radar, enfim. Pode ter sido um ataque também realizado por mísseis. De qualquer maneira, foram 5 mortos e que teve uma condenação explícita pelo governo russo, né? Isso sim acaba sendo um pouco diferente nesse caso, dizendo que foi uma violação flagrante de direito internacional e que era um momento, né, de focar em questões ligadas ao terremoto. Tá? Também na Síria tivemos um crime bárbaro, violentíssimo, na região de Al-Sukna,
que fica na província de Homs, na Síria, né? Para quem é de São Paulo, conhece o Clube Homs, ali na Avenida Paulista, né? Quase na Brigadeiro. Ali. É um dos endereços mais conhecidos da cidade. Sim, de alta visibilidade, porque a gente tá falando da principal avenida da cidade, você vê lá de noite o letreiro Clube Homs. E o consulado sírio é ali próximo também, na região da Gazeta. Né? E para quem não sabe, o Homs é da região de Homs, na Síria, né? Um clube da comunidade síria. Meu pai jogava vôlei lá. O vereador. Os veteranos do Homs. E nessa região, no último dia 17 de fevereiro, um grupo do Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, realizou um ataque terrorista contra fazendeiros de trufas, tá, ali, deixando 68 pessoas mortas e 16 pessoas foram sequestradas. Dessas 16 pessoas sequestradas, 14 eram mulheres. Tá? Enfim, um ataque, né, como disse, um episódio violentíssimo, bárbaro, né, mais um episódio desse tipo. Já o governo dos Estados Unidos afirmou que confirmou a identidade do novo líder da Al-Qaeda. Tá? Seria o cidadão egípcio baseado no Irã, Saif al-Adel, né, que substituiu o al-Zawahiri, que foi morto, né, em julho de 2022 pelos Estados Unidos, ele que foi o sucessor do Osama Bin Laden, era o braço direito do Osama, a gente comentou sobre esse episódio aqui na época, e então o novo líder da Al-Qaeda seria esse cidadão de origem egípcia. Notícia do último domingo, dia 19 de fevereiro. União Africana vai organizar conferência de reconciliação da Líbia. Nós tivemos a cúpula anual da União Africana, né, agora, é a primeira cúpula presencial, né, pós-pandemia, e aí a gente vai repercutir aqui 3 questões. A primeira delas é que a União Africana vai realizar essa conferência de reconciliação da Líbia, que será chefiada pelo presidente do Congo, o Denis Sassou Nguesso, né, o presidente da República do Congo, não República Democrática do Congo. Né, lembrando que a Líbia está, desde 2011, né, num cenário de guerra civil, num cenário de violência, num cenário de barbárie, e hoje nós temos 2 facções principais, né, a do Califa Haftar, que é apoiado pelo Egito, pela Rússia, pelos Emirados Árabes Unidos, e a facção de Trípoli, né, que é apoiada pelos europeus, principalmente. A segunda questão da cúpula da União Africana é que foi determinado também, né, que vão fazer uma mini conferência de paz e segurança para a República Democrática do Congo, né, envolvendo lideranças regionais, incluindo o presidente de Ruanda, o Paul Kagame. Lembrando que Ruanda, né, o governo da República Democrática do Congo, né, do governo do Félix Tshisekedi, acusa Ruanda de apoiar o grupo M23, que controla algumas regiões no leste do Congo. E a terceira notícia, meu caro Matias, é que o status de observador de Israel na União Africana foi suspenso, tá, devido a um incidente envolvendo a embaixadora israelense Sharon Bar-Lee, que teve que ser removida, né, da cúpula realizada na Etiópia, né, que é onde fica a sede da União Africana, devido ao fato dela usar a credencial, que não é transferível, ao embaixador israelense à União Africana, o Aleli Admassu. Tá? Então, essa diplomata israelense usou uma credencial que ela não poderia utilizar, né? E aí teve esse incidente, ela teve que ser expulsa, e o status de observador de Israel na União Africana foi suspenso. Ainda no norte da África, só que na última quarta-feira, dia 22 de fevereiro, polícia da Tunísia prende líderes da oposição. Na Tunísia, né, a repressão do governo autocrata de Kais Saied continua. Agora, outras 2 lideranças opositoras foram presas, né, Issam Chebi e Chaima Aissa, né, líderes de partidos e movimentos sindicais, também foram detidos.
E o Kais Saied, essa semana, ele meteu um discurso, né, de que é necessário deter a imigração subsaariana para a Tunísia, dizendo que isso é parte de uma campanha para transformar a Tunísia em um país puramente africano, né? E aí o que acontece? Esse discurso anti-imigração, né, ele sempre vem na esteira de você criar aqui um inimigo comum, né? Então assim, o Kais Saied, ele dá um golpe, fecha as instituições, suspende a Constituição, realiza uma eleição sob o boicote da oposição, prende opositores, e ele fala, olha, o problema são os imigrantes, hein? O problema são os negros, porque tem um componente racista ainda. Porque é uma retórica do Maghreb contra as populações subsaarianas, e daí você tem esse recorte racial. Isso. Né? Falar, quero transformar a Tunísia em um país puramente africano, ou seja, ele está dizendo que é um país negro. Né? Então, assim, é você arrumar um inimigo comum quando o inimigo é você mesmo. E para ficar, né, no chamado Grande Oriente Médio, só para citar, a partir dessa semana, melhor dizendo, a partir do último dia 23, bebidas alcoólicas estão proibidas no Iraque. Tá? O parlamento iraquiano aprovou uma lei que bane amplamente o consumo e a posse de bebidas alcoólicas no país, o que foi colocado muito na conta da influência dos grupos pró-Irã. Né? Lembrando que o Irã tem uma legislação similar, então agora, né, no Iraque está suspenso. Lembrando que no Islã é proibida, né, o consumo de bebidas alcoólicas. Isso, é haram. Outra notícia de anteontem, quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Reforma judicial israelense avança no parlamento. Então, meu caro Matias, né, a gente já mencionou essa reforma, vamos explicar brevemente, né, do que se trata novamente. Por quê? Porque todo fim de semana estamos tendo protestos em Israel, mas ela passou no parlamento, né, na sua primeira votação, porque lá a direita, né, do Likud, a direita religiosa, tem maioria. E é uma reforma judicial que vai, em bom português, vai transformar Israel numa autocracia na mão do Netanyahu. Tá? Em bom português é isso que vai acontecer. E aqui eu estou falando da dinâmica política interna de Israel, tá? Deixando de lado a questão da Palestina, questão de repressão dos direitos das populações árabes, deixando de lado, enfim, todas as discussões desde a fundação de Israel, a questão do colonialismo britânico, enfim. Estou falando que, do ponto de vista da política interna israelense, das leis israelenses, vai transformar Israel numa autocracia na mão do Netanyahu. Inclusive, setores das forças de defesa israelense também se somaram aos protestos, não nas ruas, né, mas em posições individuais. E isso é importantíssimo, você trazer isso também, porque assim, é um repúdio generalizado. Porque, vamos lá, o que acontece? Qual é o discurso, né, do governo Netanyahu? Que a Suprema Corte do país ela é ativista, que os juízes não são eleitos, então eles não deveriam ter tanto poder, e que eles, muitas vezes, impedem o governo de governar. A mesma... Eles estão levando bandeiras do Brasil? Pois é, a mesma argumentação que a gente viu aqui no Brasil em relação a STF, Xandão, mesma argumentação que a gente viu né, por parte do Donald Trump, os juízes ativistas, enfim. A gente pode discutir transparência no judiciário, a gente pode discutir checks and balances, separação de poderes, e a gente pode e não deve discutir. Né? Transparência no judiciário, então, é importantíssimo. Tá? Ainda mais pensando no país como o Brasil. O que eu estou falando aqui não é uma defesa do judiciário como ele existe. Tá? O que eu estou falando aqui é uma argumentação utilizada pelo governo Netanyahu. É uma retórica golpista. Então, para disfarçar as duas questões, três questões que estão por trás disso. Né? Então, o discurso é de deixar o judiciário mais democrático. Né? Mas por trás disso tem, primeiro, o fato de que o Netanyahu é um cara que responde a processos por corrupção
e tráfico de influência. E ele está numa vendeta pessoal contra o judiciário israelense. Segundo, por parte do Netanyahu e de partes do Likud, a ideia de você ter um governo de maioria absoluta que governe sem grandes enfrentamentos. Porque a ideia de que, olha, nós somos o maior partido do país, então nós temos o direito de governar como bem entendermos. E terceiro, por parte dos aliados religiosos do Netanyahu, combater o judiciário, que em Israel é o grande reduto do secularismo em Israel. Tá? Então, quando os partidos religiosos se unem ao Netanyahu contra o judiciário, eles estão interessados em quê? Em enfraquecer o secularismo. Porque diversas questões ligadas às políticas seculares israelenses, como o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo e questões, por exemplo, ligadas a alimentos na Páscoa nos hospitais, como a crise recente que a gente mencionou, alimentos fermentados, né? Ou seja, para pessoas que não sejam judeus ortodoxos, tem origem no judiciário. Por exemplo, o casamento em Israel é religioso. Não existe juiz de paz em Israel. Você não pode ir no cartório casar. Quem vai casar você é ou o rabino, ou o padre, ou o imã. Agora, como Israel tem a ideia da aliá, ou seja, de receber todos os judeus do mundo, o judiciário falou, olha, Israel então vai reconhecer todos os casamentos no mundo, independente de quem for parte desses casamentos. Então, 2 cidadãos israelenses do mesmo sexo podem viajar até o Chipre, ali perto. Tem diversas empresas de turismo que fazem esses pacotes, tipo pacote casamento, com tudo incluso. Você vai até o Chipre, é um voo super curto, acho que de 1 hora e pouco, casa, volta e o seu casamento é reconhecido por uma decisão do judiciário. O que os religiosos, aliás, do Netanyahu, querem é acabar com esse tipo de coisa, tá? Porque eu estou dando o exemplo do casamento, mas as políticas seculares em Israel são muito ligadas ao judiciário. Tá? E um abraço para todos os nossos ouvintes que moram lá, como o nosso querido Felipe Altschuler, que é nosso ouvinte desde o começo e a gente ainda não se conhece pessoalmente, né? O Gabriel, o Guil, enfim. Então, assim, a gente pode discutir reforma do judiciário? Pode, claro. Mas essa reforma ela é completamente cínica. E o que essa reforma propõe é basicamente que o parlamento possa, por maioria simples, anular decisões da Suprema Corte, banir o poder de revisão constitucional da Corte, diminuir a jurisdição da Suprema Corte em ações administrativas e alterar a composição do comitê que seleciona os juízes, garantindo que a maioria dos integrantes sejam indicados pelo governo. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui trocar os nomes. Tá? Se o Ortega, na Nicarágua, propõe uma reforma em que o comitê que seleciona juízes vai ser, a maioria deles é nomeado pelo governo Ortega, pelo próprio governo, vocês achariam, né? Vocês, eu digo, tipo, uma pessoa à direita ou uma pessoa que gosta do Netanyahu, você acharia isso certo? Não. Por que quando o Netanyahu faz, então é certo? Então, assim, é um caminho para virar uma autocracia na mão do Netanyahu e acabar com a separação entre poderes. Porque o judiciário vai se tornar, na prática, subordinado ao executivo. Tá? E vamos lembrar, além dos protestos nas ruas, nós tivemos protestos dentro da área de Big Tech e o Joe Biden, tá? Numa situação incomum, né? Do que pode até ser interpretado, né, como interferência nos assuntos de outro país, se declarou contra esse projeto de reforma do judiciário de Israel. Né? Ele que é presidente do principal aliado de Israel. Junto com isso, meu caro Matias, né, Israel também aprovou uma nova lei que vai facilitar a revogação da cidadania e da residência de palestinos que sejam condenados por atos de terror. Né? Ou seja, muita gente dizendo que isso vai permitir expulsar diversos palestinos da região de Jerusalém Oriental. No último dia 10 de fevereiro, né, o dia do último programa, nós tivemos aquele atropelamento, né, o uso de carro como arma
contra um ponto de ônibus em Jerusalém Oriental. A gente chegou a mencionar isso naquele programa. Atualizando agora, nós tivemos 2 vítimas fatais daquele ataque. Tá? A gente comentou esse ataque no último programa, mas ele foi... Não lembro se foi o Breaking News exatamente, mas foi uma notícia do momento. Então, atualizando, nós tivemos 2 vítimas fatais. No último dia 22 de fevereiro, as Forças Armadas israelenses realizaram uma incursão militar na cidade palestina de Nablus, né? Depois de terem localizado uma residência onde estariam 2 integrantes da Jihad Palestina. Tá? Houve uma troca de tiros com 11 palestinos mortos, né? E mais de 100 pessoas feridas, tá? 2 delas israelenses. Tá? Então, assim, 100 palestinos ficaram feridos e 2 israelenses ficaram feridos. Inclusive, das pessoas feridas, 82 pessoas foram feridas por tiros de munição viva, né, de Israel, e das vítimas fatais, 3 eram pessoas idosas. Tá? Como consequência desse episódio, o Hamas e a Jihad Palestina em Gaza já anunciaram que podem realizar medidas de represália. Repito, isso foi anteontem, né? 11 palestinos mortos em Nablus. E, finalmente, no último dia 20 de fevereiro, uma nota do Conselho de Segurança da ONU disse expressar grande preocupação e desapontamento em relação às políticas israelenses de expansão, né, dos seus assentamentos. E 3 dias antes, os governos de Argentina, Brasil, Chile e México também haviam emitido uma nota nesses mesmos termos. Isso. Essa nota do Conselho de Segurança da ONU, meu caro Matias, é uma versão mais branda do que havia sido proposto, né? Branda para passar pela aprovação dos Estados Unidos, embora, né, é curioso que os Estados Unidos aprovaram essa nota, né, condenando essa expansão dos assentamentos. A nota também pede para que a autoridade palestina confronte o terror. E o que está acontecendo agora? Mais um capítulo, né, da luta, né, do embate entre as 2 principais organizações palestinas, né, a Autoridade Palestina, sucessora do Fatah, que inclui o Fatah, e o Hamas, porque o Hamas acusa a Autoridade Palestina de ter cedido à pressão dos Estados Unidos para a grafia dessa nova nota, tá? Que foi, repito, uma nota mais branda do que a previamente proposta. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Aunque no me reconozcas, fui peón de tu ajedrez. Giro de Notícias. Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Afeganistão reabre posto comercial na fronteira com o Paquistão. O posto de cruzamento da fronteira de Torcan foi reaberto depois que uma delegação do Paquistão foi até Cabul se encontrar com integrantes do governo Talibã. Né, foi a primeira abertura, né, de fronteira entre os 2 países, né, a principal, desculpem, e a abertura ficou 4 dias, o posto ficou 4 dias fechado, levando a um grande engarrafamento de caminhões, levando produtos como alimentos e esse tipo de coisa. O ministro da Defesa do Paquistão, inclusive, estava na delegação que visitou Cabul, assim como o chefe da agência de inteligência. Lembrando que o Talibã, o surgimento do Talibã na década de 1990, tem muito da participação da inteligência paquistanesa. Tá? Então, não é uma visita tão surpreendente assim. Candidatos presidenciais assinam pacto de paz antes das eleições na Nigéria. Nesse final de semana teremos as eleições gerais na Nigéria,
tá? Tanto para presidente quanto para as duas casas do Legislativo, tá? Senado e Casa dos Representantes. Em março teremos as eleições para que serão os governos estaduais, e a gente já comentou aqui como essas eleições nigerianas serão muito importantes para todo o processo ali de estabilização da África Ocidental, né, que vem de diversos golpes recentes. E também comentamos como é uma eleição importante pelo tamanho do eleitorado, pelo tamanho da população nigeriana, pelo tamanho da economia nigeriana. É uma das economias que mais cresce no mundo, tá? Então é uma eleição importantíssima nesse final de semana e que muito provavelmente teremos, né, segundo turno, tá? Pelo menos para presidente, né? Já que as pesquisas apontam o Atiku Abubakar em primeiro, mas ali com cerca de 20% dos votos, enfim, nessa margem, digamos assim. E os principais candidatos, como o Matias mencionou, os 18 candidatos presidenciais, se encontraram ontem, dia 23 de fevereiro, na capital Abuja, onde eles assinaram, né, esse pacto, né, para se comprometendo a uma eleição transparente, livre, crível, colocar o interesse nacional acima de interesses pessoais e partidários e condenar qualquer tipo de violência, de protestos, enfim, todo esse tipo de questão. E outro candidato potencial, né, é o ex-governador de Lagos, o Bola Tinubu, tá? Então, enfim, mas ainda vamos ver os resultados. De qualquer maneira, nós já tivemos, infelizmente, um episódio de violência, já que o candidato ao Senado do Partido Trabalhista, o Ibo Chukwuwu, foi morto, né, no estado de Enugu, em um atentado contra um atentado à bomba, né, uma bomba no seu carro. E quem quiser se aprofundar mais sobre as eleições nigerianas, fica a recomendação da 49ª edição do África em Pauta, tocado pelos amigos Marcos Carvalho e Luiz Fernando Filho, no qual é o tema principal dessa edição do África em Pauta. Que, para quem não sabe, faz parte do Ponta de Lança Holdings. Isso, né? A gente sempre fala do Ponta de Lança, mas o África em Pauta também é dos nossos amigos. E um abraço para o nosso querido Augusto, né, que é de origem nigeriana, que mora aqui no Brasil. Eu e o Matias, a gente tinha até comentado de eventualmente chamar ele, mas a viagem do carnaval atrapalhou tudo, então pro segundo turno a gente provavelmente vai pedir um pitaco dele. Ele que não faz sentido ser corintiano. Ele tem a bandeira da Nigéria no perfil dele, verde e branca, e a foto dele é com a camisa do Corinthians. Também na África Ocidental, líder revolucionário Thomas Sankara é sepultado novamente em Burkina Faso. Os restos mortais do Thomas Sankara, né, e das 12 pessoas que foram assassinadas com ele foram sepultados, né, novamente em Ouagadougou, no local onde ele foi assassinado. Tá? Todos os caixões tinham uma bandeira, né, de Burkina Faso. Lembrando, ele era um líder de esquerda, né, um líder comunista de Burkina Faso, que foi derrubado por um golpe, né, apoiado pelas autoridades francesas, apoiado pelas autoridades da antiga metrópole, né, colonial. Ele participou da refundação do país, né, muda o nome de Alto Volta para Burkina Faso, ali no contexto da Guerra Fria, né, como aconteceu também nas antigas Rodésias, né, que viraram Zâmbia e Zimbábue. Exatamente. Então agora ele foi sepultado novamente, já que recentemente, a gente comentou isso algumas vezes, né, nós tivemos a resolução de questões envolvendo o assassinato dele, já que o Compaoré, que foi o golpista, só saiu do poder recentemente em 2014. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. A Alemanha veta a venda de blindado brasileiro. O governo alemão vetou a exportação de 28 viaturas blindadas do modelo Guarani para as Filipinas. Tá? Vamos lá, é uma rede bem trincada aqui. Essa viatura ela foi desenvolvida numa parceria entre o Exército Brasileiro com a Iveco, que é italiana, e ele é produzido no Brasil, em Minas Gerais.
tá? Parte dos componentes, parte da formação, do desenvolvimento dele veio da empresa israelense Elbit, né? A Elbit Systems. A Elbit Systems assinou um acordo com o exército filipino para o fornecimento de veículos, que inclui 28 dessas viaturas Guarani, que são produzidas no Brasil, repito, nessa trama toda, tá? O Brasil, pelo Exército Brasileiro, como é um dos desenvolvedores do veículo, detém parte, né, da sua propriedade intelectual e recebe o que seriam royalties, né, pelas exportações. Então, a Elbit Systems foi lá, assinou um acordo com as Filipinas e falou, tá bom, vamos vender aqui um pacotão de equipamentos, incluindo essas viaturas que são produzidas no Brasil. A viatura também tem componentes alemães. E como a gente já explicou algumas vezes por causa da guerra na Ucrânia, quando um equipamento militar tem componentes de origem alemã, a Alemanha precisa autorizar a venda, a reexportação. Então, a Alemanha vetou a venda desses blindados, que têm participação brasileira no seu desenvolvimento, para as Filipinas. Segundo algumas especulações, tá, é a questão de que o governo alemão teria feito isso em represália, tá, a o Brasil não ter vendido as munições de Leopard para a Alemanha. Ao meu ver, essa especulação ela é ou errada ou superficial, porque nós temos dois outros problemas, tá? Que é, primeiro, o governo alemão vetou essa exportação porque o governo alemão não teria sido consultado previamente sobre essa venda. Ou seja, porque são veículos novos. Segundo o escritório alemão, né? Porque assim, é um nome gigante alemão, tá? Escritório Federal de Economia e Controle de Exportação de Armamentos. Quando se tratam de equipamentos de segunda via, de segunda mão, tudo bem a consulta ser posterior. Então, olha só, Alemanha, eu tinha aqui uns veículos seus guardados e fechei com um contrato para vender para as Filipinas. Tudo bem? Tudo bem. Quando se tratam de veículos novos, entretanto, a Alemanha deseja ser consultada de antemão. Por que essa conduta? Pode ter vários motivos. Um deles é o fato de que a Alemanha é em si uma grande produtora e exportadora de armamentos. Então, se as Filipinas está comprando viaturas novas para o seu exército, a Alemanha quer eventualmente ser um dos possíveis vendedores dessas viaturas, tá? Então, primeiro tem essa questão. E segundo, pode ser uma represália da Alemanha às Filipinas e não ao Brasil. Por quê? Tá? Na semana passada, dia 14 de fevereiro, as Filipinas suspenderam todas as importações de produtos avícolas alemães, tá? Como frango e ovos, por conta de casos de gripe aviária na Alemanha. Então, as Filipinas suspenderam a importação de frangos e ovos vindos de Alemanha, Tchequia, Hungria, Eslováquia e Polônia, tá? Então, pode ser uma represália da Alemanha às Filipinas. De qualquer maneira, a gente dificilmente vai ter uma resposta transparente sobre isso, porque é tudo jogo de interesses. Agora, não me parece ser o caso de ser um veto por conta do Brasil não ter enviado as munições de Leopard 1. Até porque, assim, eram munições em que o Brasil usa esse equipamento, usa esse veículo. Né? Então o Brasil, além da justificativa da neutralidade, também tem a justificativa de falar, olha, a gente precisa de munição para os nossos veículos, né? Para os nossos equipamentos. Então, me parece que é um pouco superficial achar que esse veto à exportação dos Guarani é por isso. Talvez pela conduta protecionista de que a Alemanha gosta de ser solicitada de antemão em casos de veículos novos, e também essa questão desse potencial contencioso entre Alemanha e Filipinas por conta da gripe aviária.